Para mais um Tex, eu sou Marcos Duarte e eu queria trazer hoje um conteúdo que de verdade possa agregar na sua vida, no seu negócio, agregar na sua vida pessoal e naquilo que você faz no teu dia a dia. E nessa oportunidade eu quero trazer um conteúdo que de verdade possa você sair desse momento, desse vídeo, com uma nova cabeça, com um novo mindset, dando oportunidade para que de fato o teu negócio ele tenha resultado diferente. Eu estava pensando nessa palestra, nesse treinamento, e me veio uma mensagem, me veio uma palavra que se chama alinhamento de propósito. E quando nós falamos alinhamento de propósito, nós estamos falando sobre aquilo que nos move. E sabe, existem duas coisas que nos movem nessa vida, tanto na vida pessoal como no teu negócio. Existe aquilo que nós chamamos de proposta e aquilo que nós chamamos de propósito. Tudo isso pode nos mover. Mas existe uma grande diferença que é a seguinte. A proposta, ela muitas vezes ela é muito frágil. Porque com certeza na tua vida profissional e na tua vida pessoal, você pode ter se deparado com pessoas que deixaram de andar com você por conta de uma proposta, de uma outra proposta. Porque a proposta ela vai até existir uma outra que para aquela pessoa, na sua percepção, ela é melhor. Agora, o propósito é diferente. Quando você se move pelo propósito, não existe proposta que venha tirar você do teu caminho. Não existe nada que possa tirar você. Por quê? Porque você se move por um propósito. Porque você se move por algo que é muito maior do que qualquer proposta. E feita essa conclusão, eu quero agora, nesse momento, começar a palestra, começar o treinamento, começar de verdade aquilo que eu quero trazer para vocês nesse curso, nesse treinamento, nesse momento. Vamos lá. Todos nós, na nossa vida, e aquilo que traz você ver esse vídeo, aquilo que traz você de verdade buscar um novo conhecimento, é porque todos nós queremos ter sucesso. Nos meus treinamentos, nos meus processos de coaching, nas minhas mentorias, todo mundo procura ter sucesso. E muitas vezes nós somos até um pouco preconceituosos com essa palavra. Ah, você quer ter sucesso? Não, eu só quero ter aquilo que faça eu pagar muitas vezes as minhas contas, que eu consiga viver. Não, mas todo mundo a gente quer ter sucesso. A gente quer ter sucesso no casamento, a gente quer ter sucesso na criação dos filhos, nós queremos ter sucesso na nossa vida profissional, a gente quer de verdade ter sucesso. E muitas vezes quando a gente pergunta para as pessoas o que é o contrário de sucesso, nos vem uma resposta que é automática. O contrário de sucesso é fracasso. E eu quero trazer hoje uma nova perspectiva. Eu quero dizer para você que o contrário de sucesso não é fracasso, mas o contrário de sucesso é desistência. Porque antes de você fracassar, você desiste. Antes de você fracassar, você de verdade, você joga a toalha. Antes de você fracassar, você de verdade para. Antes de fracassar, você de verdade não tem mais aquela mesma motivação que você tinha no início. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu fali a empresa de uma hora para outra. Não, nenhuma empresa ela quebra de uma hora para outra. O casamento acabou e foi de repente. Não, nenhum casamento acaba de repente, mas a gente vai fracassando e a gente vai desistindo. Faz sentido para você que está me escutando pela primeira vez? Porque a gente vai desistindo e sabe de uma coisa? Tudo é resultado. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, eu não sei exatamente quando você vai ver, mas se você tiver um papel e uma caneta aí na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver vendo essa gravação, eu quero que você escreva nesse papel para que você nunca mais se esqueça. Tudo é resultado. Absolutamente tudo é resultado. Se você tem sucesso, é resultado. Se você tem fracasso, é resultado. A pergunta que eu faço para você agora, uma pergunta de coach, é a seguinte: como estão os teus resultados? Como estão de verdade aquilo que você tem entregue?
Como está de verdade aquilo que você até hoje tem entregue? Eu quero dizer uma coisa para você, nesse momento tem algo que mentalmente no teu mindset quer te bloquear, que é a arrogância, porque a arrogância não nos deixa admitir os nossos resultados. E deixa eu falar uma coisa para você, você não é aquilo que você fala ao teu próprio respeito, você não é aquilo que as pessoas falam a respeito de você, mas você é exatamente a conclusão dos teus resultados. Se você nesse momento olhar para você, olhar para a tua conta bancária, olhar para os teus resultados, olhar para o quanto a tua empresa ou a tua vida ela tem performado, você vai ter um raio-x daquilo que de verdade você tem feito na tua vida, porque você é os teus resultados. E quando a gente estuda um pouco de neurociência, quando a gente estuda um pouco sobre coach, de inteligência emocional, a gente começa, na verdade, a entender alguns conceitos a respeito do resultado. E tudo de resultado tem a ver sobre autorresponsabilidade. Porque eu quero que você pegue essa máxima agora. Ó, eu vou começar a trazer agora muito conhecimento e muita chave que, se você de verdade deixar a arrogância um pouquinho do lado, você vai ver que isso pode mudar a tua vida e o teu negócio. E uma das coisas que eu quero trazer para você nesse momento é o seguinte: o nosso resultado, ele é diretamente proporcional ao quanto nós somos autorresponsáveis. Deixa eu repetir. O nosso resultado, ele é diretamente proporcional ao quanto nós somos autorresponsáveis. E sabe o que é ser autorresponsável? É você dizer para você mesmo que talvez você não seja culpado pela vida que você está levando, mas você é absolutamente responsável se você vai continuar a viver do mesmo jeito ou não. Então talvez a tua vida tenha te levado para um determinado momento, seja pessoal ou seja profissional. Agora, nesse momento, você deixou de ser uma pessoa que é isenta de informação, porque a partir de agora, a partir dessa informação, se você exercitar a autorresponsabilidade, você está trazendo para você a responsabilidade, você está trazendo para você, para bater no peito e dizer, ó, eu vim até aqui, mas a partir de agora, eu vou mudar a minha vida. E eu não sei, mais uma vez, quando você vai escutar e quando você vai ver essa gravação, mas a partir de agora, eu não sei qual é a tua fé, se foi Deus ou foi o universo que trouxe esse vídeo até você, mas a partir de agora eu quero dizer que nesse momento pode ser um marco para a tua vida, porque a partir de agora os teus resultados eles são diretamente proporcionais ao quanto você é autorresponsável. Mas vamos lá. Quando nós descobrimos que nós somos autorresponsáveis, quando nós descobrimos que nós somos os nossos resultados, nós começamos a entender que o resultado, ele sucede aquilo que nós chamamos de processo. Ô Marcos, mas como é que é isso? Vamos lá. Deixa eu entender. Você está falando que, em primeiro lugar, eu me resumo aos meus resultados. É isso mesmo. Ah, você está falando também que, a partir de agora, se eu sei que os meus resultados me definem, você está falando que os meus resultados estão sobre a égide ou sobre a responsabilidade da minha decisão de levar a minha vida ou não, ou seja, ser autorresponsável E em terceiro lugar, eu quero trazer para você que, a partir do momento que nós entendemos sobre resultado, nós precisamos entender também que o resultado, ele sucede o processo. O resultado, ele sucede uma jornada. O resultado, ele sucede um momento e um caminho. Não existe resultado se você não tem um processo. Não existe resultado se você não tem uma jornada. Não existe resultado se você de verdade não está disposto a trilhar o caminho que você mesmo escolheu para si. Porque muitas pessoas, eu me deparo, mais uma vez, nos treinamentos, no coach, muitas pessoas elas estão muito focadas no resultado. E eu quero, se você puder, aonde você estiver, na tua casa, se você puder repetir isso, diga assim, resultado é fruto, mas o processo é semente. E o fruto sempre vai ser proporcional à semente. Existe um princípio, que é um princípio bíblico, mas de verdade, as corporações, as grandes empresas, elas hoje estão usando isso
como se fosse, numa verdade, uma lei para elas, que é o princípio da semeadura. Ou seja, eu só posso colher aquilo que eu planto. E sabe de uma coisa? Independente da data que você está vendo esse vídeo, os resultados que você está tendo agora, e mais uma vez falando um pouco de arrogância, eu quero que você olhe para si, porque nesses momentos, né, a gente começa a lembrar, era bom que fulano estivesse escutando isso. Era tão bom que ele tivesse isso também. Olhe para si agora. E eu quero dizer, segura essa daí. Os resultados que você tem hoje, eles são exatamente proporcionais às decisões que você tomou há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos atrás. O corpo que você tem hoje faz parte do resultado, faz parte do processo que você tem levado todo esse tempo. Então eu quero dizer para você, aos homens principalmente, que muitas vezes desenvolve alguma circunferência, né, no meio do seu corpo, e muitas vezes diz assim, é porque eu casei. Não foi porque você casou, foi porque você desleixou. E nós somos o resultado do processo. Sabe por que você ainda não é o profissional que você deseja ser? Porque o processo ainda não foi concluído na tua vida. Sabe por que você ainda não ganha o dinheiro que você desejava ganhar? É porque você ainda não merece, porque você ainda está no processo. E eu quero dizer uma coisa para você, quem nega o processo não é digno do resultado. E mais uma vez, se você está na tua casa, independente do momento em que você estiver vendo esse vídeo, eu quero que você escreva aí, se você negar o processo, você não é digno do resultado. E a jornada, o processo, ela é justamente aquilo que vai nos amadurecer. Se nós fizermos assim, se nós pensarmos a respeito da natureza, existem 3 estágios da fruta. A fruta está verde, a fruta está madura e a fruta está, vamos dizer assim, passou do ponto. Sabe por que muitos profissionais, eles quebram a empresa? Sabe por que muitas pessoas, elas têm relacionamentos que são relacionamentos tóxicos? Por quê? Porque elas querem viver um tempo bom, mas na hora errada. Ou seja, elas começam a se antecipar, a fruta está verde. E aí a gente vê, mas existe uma estatística no Brasil de que a maioria das empresas, 70%, 80% das empresas, elas quebram até os seus primeiros 2 anos. Sabe por quê? Porque não se trata da empresa, mas se trata da pessoa. Não é a empresa que é ruim, não é o comércio que não está ruim, não é que o mercado está ruim, o problema é você. É você que ainda não passou pelo processo. É você que ainda não está preparado para viver isso. E se doer, tá bom, tá? Se tiver doendo, ou se tiver aquela... Não é bem assim. Opa, eu estou chegando no que eu quero. Porque quando a gente começa a entender que tudo depende de nós, que tudo se diz respeito a nós, nós começamos a entender que o resultado está nas nossas mãos. Porque eu tenho certeza absoluta que no ramo que você está trabalhando, no segmento que você está desenvolvendo, existem pessoas que estão prosperando. E por que você não está? Então vamos lá, nós estamos falando sobre resultado, nós estamos falando sobre sucesso, estamos falando sobre autorresponsabilidade, e agora nós começamos a falar sobre jornada, sobre processo. E não dá para falar sobre jornada, não dá para falar sobre processo, sem falar sobre amadurecimento. Nós vimos aqui, a fruta estava verde, a gente se antecipou. Agora, muitas vezes acontece também o outro extremo, sabe o que é? A gente perde o time e a fruta fica podre. Quantas vezes nós perdemos oportunidades? Mais uma vez eu quero dizer, quantas vezes nós perdemos oportunidades na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, porque na hora que era para a gente tomar uma decisão, a gente não tomou e o time passou. Ainda continua sendo bom, mas não é mais o momento. Tá bom, Marcos, então você está dizendo que eu não posso me antecipar, mas eu também não posso atrasar. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me deixar ser amadurecido. E deixa eu falar uma coisa para você.
Nós estamos aqui num momento muito importante, que temos aqui empresários, temos empreendedores que estão vendo esse vídeo, que estão aqui nesse momento participando desse treinamento, dessa palestra. Tudo depende do grau do teu amadurecimento. Sabe como é que você amadurece? Quando você entende que existem 3 tipos de profissionais. Ou 3 tipos de pessoas também, porque cabe também para relacionamentos humanos. Existem os profissionais de alta performance, existem os profissionais de baixa performance e existem os profissionais de média performance. Um ato falho, foi mal. Vamos lá. Existem os profissionais de alta performance, existem os profissionais de baixa performance e existem os profissionais de média performance. E o que é que diferencia, para ser bem não simples, não simplista, mas fácil? O que é que diferencia um profissional de alta performance? O que é que diferencia um profissional que tem baixa performance? E o que é que diferencia um profissional que tem média performance? A única coisa que diferencia um do outro é o resultado que ele entrega. Porque o profissional de alta performance é aquele que entrega mais. O profissional de alta performance, ele entende de over-delivery. O que é over-delivery? É quando você entrega mais do que a percepção do teu cliente. É quando você entrega mais do que aquilo que ele espera. É quando você entende sobre o que é a teoria da satisfação, que é a relação entre aquilo que você promete com aquilo que você entrega. O profissional de alta performance, ele satisfaz o seu cliente, porque o seu cliente está esperando 5 e ele espera 6 e ele entrega 6. O profissional de alta performance, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Por quê? Porque profissional de alta performance é resultado. Mas como é que é o profissional de baixa performance? O profissional de baixa performance é aquele que não entrega resultado. E mais uma vez eu começo a dizer: mas a minha vida, ela não está tendo os resultados que eu desejava. Eu quero começar a provocar você, no sentido de perguntar: quanto você tem entregue? Será que você é daquele profissional que diz assim: eu só faço a minha parte? Será que você é daquele profissional que diz assim: eu não vou trabalhar muito não, porque eu vou enriquecer a empresa? Será que você é daquele profissional que começa o expediente às 8 horas, acaba às 6 horas, mas quando é 15 para as 6, você já está pronto, de roupa trocada e esperando só bater o cartão para ir embora? Porque de verdade, se você vier agora para dizer assim: mas é porque essa empresa não me valoriza, mas é porque eu não sou feliz aqui, então sai da empresa. Porque a autorresponsabilidade é tua. Deixa eu dizer uma coisa para você que é muito séria. Isso não estava nem no script, mas faz parte de tudo aquilo que a gente quer trazer para você, que é o seguinte: muitos pais e muitas mães estão me escutando agora. E esses pais e essas mães dizem para si mesmo: eu não tenho muita ambição não, porque eu quero só ter aquilo que é para pagar minhas contas, eu só quero ter o básico, eu só quero isso, eu quero aquilo. E dentro disso existe uma crença que está instalada de incapacidade. Não é porque você está satisfeito, é porque você não se sente capaz. Não é porque você está satisfeito, mas é porque você não consegue vislumbrar uma vida melhor. E muito mais do que isso, você coloca uma sentença sobre os teus filhos de viver uma vida medíocre, que não consegue trazer algo melhor para eles, porque você acha que para você tá bom. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: para os teus filhos, tá bom? Tá bom para os teus filhos não ter a escola que eles desejam e que eles merecem? Tá bom para os teus filhos não ter a vida que eles realmente merecem? Por quê? Porque um dia você não decidiu se desenvolver. Então o que eu quero tratar agora é sobre profissionais de alta performance. Profissionais de alta performance que têm a vida que desejou. Por quê? Porque eles entregam resultado. Mas os profissionais de baixa performance não entregam resultado. Mas se eu fosse perguntar para você agora, que existe um terceiro nível de profissional, que é o profissional de média performance, e muitas vezes as pessoas me procuram para justamente dizer: Marcos, a tua mentoria, o teu trabalho pode me ajudar a pivotar a minha empresa, pode me ajudar a pivotar a minha vida. Por quê? Porque eu tenho vivido na média.
E se eu for perguntar para você qual é o pior que eu acho pelo menos, entre a baixa performance e a média performance, eu sempre vou responder que o pior é a média performance. Sabe por quê? Porque os profissionais, as pessoas, os homens e mulheres de média performance, ele além de se enganarem com seus resultados, ele ainda tem um lance que é muito pernicioso, que é o fato de estarem se comparando com outras pessoas. Se você notar, toda pessoa que não entrega resultado e está na média, ele sempre tem o mesmo discurso. Ah, eu não ganhei dinheiro, mas tu viu, fulano também não ganhou. Ah, tu viu, a minha empresa está ruim, mas tu viu a empresa de fulano também está ruim. Mas o engraçado é que o profissional de média performance, ele nunca se compara com alguém que está melhor do que ele, mas ele sempre se compara com alguém que está na mesma merda, ou na mesma média, ou pior do que ele. Então, quando nós entendemos que nós não podemos estar na média, mas nós de verdade precisamos estar na alta performance, nós começamos a entender sobre o processo que nós estamos falando. E nesse momento eu quero trazer uma diferença entre alta performance com L, que diz respeito àquilo que eu entrego para fora. E deixa eu repetir isso para que você possa entender. Alta performance com L, alta performance é aquilo que eu entrego para fora. Mas existe a auto performance com U, que é aquilo que eu entrego para dentro. Porque muitas pessoas acham que ter alta performance é só ter resultado para fora. Mas ter alta performance é aquilo também que eu estou começando a me transformar. Sabe por quê? Porque resultado é muito mais do que dinheiro no banco, mas resultado é o quanto eu tenho me transformado para fazer valer o dinheiro que eu tenho no banco. Muitas vezes a gente acha que ter resultado é só um lugar que eu tenho que chegar, mas ter resultado é muito mais, é a pessoa que eu preciso me transformar. E eu falo mais uma vez aquilo que eu falei no início, que você talvez não tenha o dinheiro que você deseja ter, mas é porque você ainda não se transformou na pessoa capaz de gerir o dinheiro que você precisa ter. Porque muito mais do que você ter uma empresa de alta performance, você precisa ser uma pessoa de alta performance. Muito mais do que o teu negócio ser um negócio de alta performance, você precisa ser um homem, uma mulher de alta performance. Uma pessoa que entende que não vale a pena ter sucesso no CNPJ quando existe fracasso no CPF. Há um tempo atrás, eu estava na verdade fui convidado para um jantar. E nesse tempo eu trabalhava com construção civil e fui para um jantar de um grande empresário. E esse empresário, ele morava num baita apartamento na Avenida Boa Viagem. E tinha lá umas 8 pessoas. Sabe, gente, agora sabe aquele apartamento que a gente entra por uma porta e às vezes não sabe por onde sair, diz assim, meu Deus do céu, por onde é que eu estou? E Deus me deu a oportunidade de ficar conversando com esse empresário durante uns 15 minutos, somente eu e ele. E ele, não sei porquê, eu tenho esse dom das pessoas gostarem de falar a sua vida para mim. E durante 5 minutos, nos primeiros 5 minutos, a pessoa já chega para mim, Marco, eu sou assim, eu sou assado, eu passo por isso, eu passo por aquilo. E então, esse empresário começou a falar sobre a vida dele. Uma empresa maravilhosa, milhões na conta, mas ele morando sozinho num apartamento de 500 metros quadrados. Depois de passar por 3 divórcios, depois de ter um casal de filhos, mas depois de ter um neto, e para ver o neto, ele precisava colocar na agenda do grupo da família para saber se o filho poderia, se a nora concordava, e ele só via o neto por conta dessa burocracia toda. Ou seja, ele olhou para mim e disse assim, em outras palavras, eu tenho um sucesso muito grande no meu CNPJ, mas eu sou fracassado no CPF. Então, quando nós estamos falando a respeito de alta performance, nós estamos falando a respeito de uma jornada que entrega muito mais resultado naquilo que é fora, na tua empresa, mas sobretudo também você se transforma nessa pessoa. Você também passa pelo processo, ou seja, eu sou melhor hoje do que eu era ontem, e amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje. E a pergunta de coach que eu faço para você hoje é a seguinte: o que foi que você melhorou hoje?
O que você vai levar para a tua vida que foi o teu 1%? O que foi que você de verdade trouxe para as outras pessoas que possa agregar na vida delas e que você possa melhorar? Então, não sai desse vídeo, não sai desse momento sem que você faça um questionamento. Como é que estão os meus resultados? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que a gente fala sobre resultado, nós precisamos entender que nós somos homens e mulheres que temos uma característica. E agora, vou começar agora o treinamento, tá? Vamos começar agora, só foi introdução, vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer para você ter resultado, você precisa ser um selecionador. Escreve aí no teu caderno, escreve aí na tua apostila, escreve aí onde você estiver, escreve aí, você precisa ser um selecionador. Sabe o que você precisa selecionar? Ambientes, pessoas e conhecimento. Eu vou repetir isso para que você possa entender. Não existe alta performance sem você entender que você precisa ter maturidade para selecionar na tua vida ambientes, pessoas e conhecimento. Porque o ambiente é aquele lugar onde pode nos inspirar. O ambiente é aquele lugar onde nós convivemos. E existe uma máxima na neurociência que fala que o ambiente sempre vence. Eu não sei se você já teve a impressão de você estar num lugar onde você ficou muito feliz naquele lugar, onde você saiu de lá muito, muito alegre, muito cheio de poder, muito cheio de si, empoderado, empoderada, e você saiu daquele ambiente, mas quando você voltou para o teu ambiente natural, parece que a tua energia foi embora todinha, parece que jogaram um balde de água fria em você. Sabe por quê? Porque o ambiente sempre vence. Tá bom, Marcos, então você está dizendo que o ambiente sempre vence, e então você está dizendo que eu preciso selecionar os ambientes? Ou você precisa selecionar os ambientes, ou você precisa desenvolver inteligência emocional e maturidade ao ponto de não deixar que esse ambiente influencie naquilo que é a tua percepção de mundo. Você precisa entender que o ambiente precisa ser selecionado, e muitas vezes você selecionar ambientes, ou seja, treinamento, curso, mentoria, coach, a tudo aquilo que possa te levar para um ambiente que possa se desenvolver, que possa de verdade trazer com que você possa sair do teu ambiente natural e entender que aquele ambiente, ele vai te ajudar. Às vezes eu converso com pessoas e as pessoas dizem assim: Marcos, eu quero emagrecer. Quais são os ambientes que você frequenta? Eu frequento tais e tais ambientes. E a gente vê que se uma pessoa quer emagrecer, existem ambientes que facilitam sobre isso. Eu quero empreender, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero fazer com que minha empresa possa de verdade, possa crescer. Quais são os ambientes que você está frequentando? Será que você frequenta ambientes que não vão te levar aos teus objetivos? Ou você frequenta ambientes que estão te deixando longe dos teus objetivos? E quando você seleciona ambientes, em segundo lugar, você seleciona pessoas. E agora é que o bicho pega. Porque não existe alta performance sem você estar cercado de pessoas que vão te levar para a tua alta performance. A neurociência também nos ensina, e isso é uma verdade, já é conhecida, você já deve ter ouvido falar algumas vezes, que nós somos o substrato, nós somos o resultado das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Então, pessoas nos levam de verdade ao lugar e ao resultado que nós queremos. Pessoas nos levam de verdade à alta performance que nós desejamos. Marcos, mas eu convivo com pessoas que de verdade não me ajudam e eu sou obrigado a conviver com elas. Beleza, o quanto você tem deixado que essas pessoas influenciem nas tuas decisões e sobretudo da tua auto-performance. Mas quem são as pessoas com quem você convive? Quem são as pessoas com de verdade você está modelando? E se você nunca ouviu falar nessa expressão modelagem, estuda, não vai dar para a gente falar sobre isso. Mas quem é que você modela? Quem é que você olha para aquela pessoa e fala assim: caramba, eu quero me chegar para essas pessoas. Eu quero andar com essas pessoas. Eu quero começar a correr. Por que você não se inscreve num clube de corrida? Por quê? Para andar com pessoas que querem as mesmas coisas que você.
E agora, sem entrar em polêmica, eu quero dizer uma coisa para você, que você precisa de verdade começar a selecionar as pessoas. E eu quero falar isso com toda humildade, mas com toda autoridade, porque no processo, pessoas vão deixar de andar com você. E pessoas ainda vão dizer para você assim, mas como tu tá besta, né? Tu agora só pensa em estudar, tu agora só pensa em alta performance, tu agora só pensa em ter uma vida melhor, isso, aquilo. Sabe por que essas pessoas elas vão deixar de andar com você? Porque o sonho é teu e ninguém está obrigado a ter os mesmos sonhos que você tem. Mas se você estiver na tua casa agora, onde você estiver, bate no peito agora e fala assim, o sonho é meu. Vai, bate com muita autoridade e fala assim, o sonho é meu. Porque se o sonho for teu, procure pessoas que vão te ajudar a viver esse sonho. Procure pessoas que vão andar com você e vão conversar as mesmas coisas que você conversa. Existem vários tipos de pessoas, mas eu quero destacar 3 tipos de pessoas nesse momento. Pessoas que são inevitáveis. Óbvio. Família, muitas vezes é inevitável, você anda com aquela pessoa, você tem que conviver com aquela pessoa, essa pessoa é inevitável, e você tem que andar com ela. E mais uma vez, o que nós precisamos, na verdade, é desenvolver inteligência emocional e maturidade, para não deixar que essas pessoas, elas possam, hoje, estar influenciando nos teus resultados. Segundo tipo de pessoas, pessoas estratégicas. E eu quero, mais uma vez, com muita humildade, mas também com muita autoridade, falar que você precisa escolher pessoas estratégicas para conviver. Ah, Marcos, então eu estou sendo interesseiro, é aquela máxima, né, do network. Antes de ser interesseiro, você precisa se transformar numa pessoa interessante. Então, quando eu começo a procurar pessoas estratégicas, eu começo a trabalhar, inclusive, a minha arrogância. Sabe por quê? Porque tem pessoas que já chegaram no resultado que você chegou. Então, se essas pessoas chegaram no resultado que você chegou, por que não me aproximar dessas pessoas e, com toda a humildade, perguntar para elas como foi que você fez? Porque o sucesso deixa rastros. O sucesso deixa um caminho. E se alguém, e já vem a PNL falando, se alguém conseguiu, eu também vou conseguir. E eu costumo dizer, Marcos, quer dizer que tu acorda todo dia muito satisfeito, cheio de energia, tu acorda todo dia assim, entendendo que tu vai conseguir, que tu vai ter sucesso, tu acorda todo dia assim. Eu digo não. Mas sabe quantas vezes eu desisti dessa vida? 2 vezes. Todos os dias, uma de manhã e uma de noite. Todos os dias eu tento desistir. E sabe por que eu não desisto? É porque eu lembro das razões que me fizeram começar. Quando nós nos lembramos das razões que a gente começou, é impossível a gente desistir. E deixa eu falar uma coisa para você. É impossível vencer alguém que não desiste nunca. Se você possa dizer para você nessa noite, nesse dia, quando você estiver escutando esse vídeo, se você for uma pessoa que não desiste nunca, é impossível te vencer. Agora, é preciso que você ande com pessoas que queiram a mesma coisa que você. Pessoas estratégicas, pessoas que de verdade você possa com sinceridade, com muito amor, chegar para elas e dizer assim, tu sabe o que eu ainda não sei, então me ensina. Então me ensina, sabe por quê? Porque nos ensinaram algo muito errado, principalmente para nós homens. E disseram assim, você não pode mostrar as tuas fraquezas para ninguém. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, vulnerabilidade não é fraqueza, mas vulnerabilidade é você dizer que você é bom em um monte de coisas, mas em outras coisas você precisa ainda aprender. Eu não sei da tua casa aí, quando você for escutar essa gravação, se fizer sentido para você, comece agora a fazer um exercício. Escreve no teu caderno agora 5 pessoas que são estratégicas para que você chegue nos resultados que você quer chegar. Na tua vida pessoal ou na tua vida profissional. Então, pessoas que são inevitáveis, pessoas que são estratégicas e, em terceiro lugar, pessoas que de verdade possam ser os teus mentores. Porque todos nós precisamos de mentores, todos nós precisamos de pessoas que possam nos mostrar o caminho, todos nós precisamos de pessoas que possam enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. Então vamos lá, para eu ter alta performance, eu preciso me cercar de ambientes, de pessoas e, em terceiro lugar, de conhecimento.
você precisa ter um exercício de consciência e dizer todos os dias: o que foi que eu aprendi hoje? Existe uma máxima que fala que existe uma diferença entre ser inteligente e ser sábio. O inteligente, ele sai de situações que o sábio nunca entraria. E sabe de uma coisa que é muito importante? É que a sabedoria nos ensina, e tudo isso tem a ver com conhecimento, a sabedoria nos ensina que nós precisamos ensinar o que a gente sabe, viver o que a gente ensina e perguntar o que se ignora. Quando nós começamos a entender que a gente precisa ensinar o que a gente sabe, viver de verdade, sermos verdadeiros com aquilo que a gente ensina, e aquilo que a gente não sabe, a gente pergunta, a gente começa a entender sobre o que é da verdade ser sábio, o que é ter sabedoria. Porque quando a gente começa a ser sábio, a gente começa a entender que nós não fomos criados para ser barragem, mas nós fomos criados para ser canais. Sabe o que é uma barragem? A barragem recebe água e retém. Recebe água e retém. Recebe água e retém. Sabe o que é o canal? O canal recebe e distribui. Recebe e distribui. E eu nunca vi um canal sem água. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: nesse mundo existem duas leis, que é a lei da abundância e a lei da escassez. A lei da escassez diz que se um ganhar, outro tem que perder. A lei da escassez diz que eu tenho que reter conhecimento para mim mesmo, que tudo é sobre mim, que tudo é sobre mim, que tudo é sobre mim. A lei da escassez fala que se eu der para outro, eu vou perder. Mas a lei da abundância, que é a lei que eu acredito, que na verdade está também sobre a tua vida, fala que quanto mais eu dou para o outro, mais eu tenho para mim mesmo. E nós precisamos começar a entender que a lei da abundância é a lei que existe nessa terra. E é sobre essa lei que está a alta performance. Se você começar a notar, os grandes empresários do Brasil, os grandes players do mercado, eles sempre estão alinhados com o ensino. Por quê? Porque não vale a pena crescer sozinho. Não adianta você ser um obeso de conhecimento. Não adianta você de verdade achar que a tua vida se resume a você saber. Porque eu conheço muitas pessoas que elas sabem tudo, mas não têm nada. Elas sabem muito, mas de verdade não conseguem transmitir isso para outras pessoas. E quando nós começamos a entender que tudo se refere a ter alta performance no momento em que eu me desenvolvo, no momento em que eu começo a entregar para os outros, eu começo a saber que eu não sou uma pessoa ocupada, mas eu sou uma pessoa produtiva. Porque ser ocupado é uma coisa, ser produtivo é outra. Quantas vezes você chega em casa, e você chega em casa super cansado, e você chega em casa e olha para si: caramba, como eu fiz coisas hoje, e quando você vai olhar para a tua conta bancária, tudo aquilo que você fez não representou nada. Quantas vezes você diz assim: ah, mas eu estou me dedicando muito a esse relacionamento, eu estou me desgastando muito, mas esse relacionamento não vai para frente, porque você está muito ocupado com as coisas. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: pessoas de alta performance, elas são produtivas, elas não são ocupadas. E quando nós estamos na jornada da alta performance e na jornada do alto performance, nós precisamos entender que existe um caminho a ser trilhado, e esse caminho e eu quero que você escreva também agora esse insight que eu vou trazer para você: tudo aquilo que você precisa desenvolver é foco, imersão em uma agenda programada. Deixa eu repetir isso para que você possa escrever aí no teu caderno. Você precisa ter foco, imersão em uma agenda programada. O que é ter foco? Foco é você desenvolver a capacidade de você dizer não às outras excelentes oportunidades que aparecem. Mas é você ter na tua visão clara e positiva de futuro aonde você quer chegar. E existem 3 tipos de foco. Existe o foco visionário, ou seja, é você, na verdade, enxergar o que você quer. Sabe que eu tenho me deparado com pessoas que me procuram para fazer mentorias pessoais ou empresariais? É que muitas vezes o empresário, o empreendedor e a pessoa, ela não consegue responder uma pergunta simples, que eu faço assim: aonde você está e aonde você quer chegar?
Porque falta foco, falta uma visão clara de futuro, falta você ter uma visão clara. Por quê? Você olha para a empresa e muitas vezes a gente pergunta, tá certo, mas qual é a tua estratégia para daqui a 1 ano? Qual é a tua estratégia para daqui a 2 anos? Qual é a tua estratégia para daqui a 5 anos? Quais são os medidores? Como é que você mede o teu resultado? E é engraçado porque muitas vezes alguns líderes chegam para mim e dizem assim, Marcos, e chegam a ser muito felizes, dizem assim, Marcos, eu me surpreendi com o resultado desse mês. E eu digo assim, tem uma coisa errada. Porque resultado não é para ser surpreendido, nem resultado positivo, nem resultado negativo. Resultado não se surpreende, resultado se acompanha. Quando um líder chega para mim e diz assim, eu me surpreendi negativamente com o resultado, está muito ruim. E quando um líder chega para mim e diz assim, eu me surpreendi com o resultado positivo desse mês, eu digo, está pior ainda. Porque resultado não é para ser surpreendido, resultado é para ter follow-up, resultado é para se acompanhar diariamente, por hora, por minuto, resultado é ter foco. E quando eu tenho um foco visionário, eu sei aonde eu quero chegar. O segundo foco é o foco comportamental, ou seja, não é só eu enxergar, mas eu me comportar como tal. Não adianta eu querer uma coisa e me comportar diferente. Não adianta eu querer chegar a um lugar, mas eu não me comportar como tal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão me escutando e que estão vendo essa gravação. Você precisa hoje se comportar como o resultado que você ainda não chegou. Você precisa andar e se comportar. E nesse momento eu trago uma história, e eu quero mudar só o nome da pessoa, e eu quero chamar ela de Fabiana, doutora Fabiana. Fabiana era uma advogada, mas ela tinha um sonho de ser procuradora federal. E Fabiana, ela começou a frequentar a Procuradoria Federal. E ela começou a contar o sonho dela, e a mulher do cafezinho já sabia do sonho da doutora, da advogada. E ela começou a tratar aquela advogada como se ela fosse procuradora federal. Doutora, tudo bem? E ela aceitou isso. E depois uma outra procuradora federal também soube do sonho dela, e ela ia lá na Procuradoria Federal, a doutora Fabiana ia lá, e aquela outra procuradora deixou ela sentar na cadeira da procuradora, e doutora Fabiana se vestia como procuradora. Doutora Fabiana frequentava o ambiente da procuradoria, respirava aquele momento, conversava, tinha linguagem a nível de procuradoria, ou seja, ela se comportava como tal. A outra procuradora deixava ela sentar na cadeira da procuradoria e ela tirava foto despachando nos processos. Ou seja, doutora Fabiana, enquanto advogada, ela se comportava como procuradora. E vocês sabem o que ela é hoje? Procuradora federal. A pergunta é, se você quer ser uma pessoa de alta performance, você não pode se comportar como um medíocre de alta performance. E você tem que começar a se perguntar o que as pessoas de alta performance fazem. Com que tipo de pessoas elas andam? Que tipo de conversas elas têm? Será que elas conversam sobre a fofoca da semana? Será que os sites de fofoca é aquilo que povoa o seu telefone? Ou elas conversam sobre negócios? Elas conversam sobre como pivotar a empresa? Elas conversam sobre as tendências do mercado? Elas estudam? Se a gente perguntar para uma pessoa de alta performance qual foi o último livro que você leu esse ano, ela tem na ponta da língua: eu li tantos livros do meu segmento, eu aprendi isso, eu fiz tantos cursos, eu investi na minha vida profissional, eu paguei por isso. E se eu tivesse num ambiente em que eu pudesse ter interação, eu podia perguntar para você: faz sentido isso que eu estou dizendo? Se fizer sentido, comece a se perguntar: como eu estou me comportando? E o terceiro nível do foco é o foco consistente, ou seja, o foco consistente me leva a só parar quando eu conseguir. Só parar quando eu de verdade chegar. Só parar quando eu de verdade for. Só parar quando de verdade eu conseguir ser exatamente aquilo que eu desejei ser. E nesse momento eu paro e digo assim: não desista do teu sonho,
Porque pode ser que o teu sonho esteja dentro de uma gaveta, pode ser que o teu sonho esteja dentro, sei lá, em cima da mesa de um gerente de banco que não olha mais para você, pode ser que o teu sonho esteja lá atrás. Mas eu quero dizer para você que eu vim aqui hoje para trazer esse insight para você. Você é uma pessoa que procura ter alta performance. Então, alta performance tem tudo a ver com foco. A segunda coisa é imersão. Sabe o que é ser imersão? É aquilo que, eu não sei se você já viu, mas deve ter visto, aqueles filmes de pirata. Você vai ver que os tesouros, eles sempre estão escondidos nas profundezas, ou seja, o tesouro está lá no fundo do mar. Sabe o que nós vemos hoje? Nós vemos pessoas, empresários, empreendedores que são rasos, que vivem na superfície. E o meu convite para você agora, quando eu falo em imersão, é que você mergulhe. Só existe sucesso para aquelas pessoas que mergulham. Só existe sucesso para aquelas pessoas que buscam. Só existe sucesso para aquelas pessoas que não são superficiais. Não adianta você querer ter um relacionamento superficial e entender que esse relacionamento vai ser um relacionamento de alta performance. Não adianta você querer ser um empresário superficial sem entender que você só vai conseguir ser um empresário de alta performance se você mergulhar. Se você de verdade ser uma pessoa que vai buscar. Se você de verdade for uma pessoa que possa investir em você mesmo. E em terceiro lugar e último lugar, foco, imersão em uma agenda programada. Já dizia, uma máxima que nós temos: se você não tem uma agenda, você termina virando a agenda de outro. Se você não tem uma agenda, você termina se transformando na agenda de uma outra pessoa, de uma outra circunstância. Você precisa ter uma agenda programada. E a agenda programada não é aquilo que te ocupa, mas é aquilo que faz você produzir. Você precisa entender que na segunda-feira você vai visitar tantos clientes, você vai fazer tantas ligações, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Na terça-feira você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Parece óbvio e lógico o que eu estou falando aqui, mas é porque se é óbvio, se é lógico, por que você não faz? E o óbvio precisa muitas vezes ser dito. O que nós precisamos fazer é aquilo que nós nos propomos a fazer. Porque a única pessoa que ganhou dinheiro com aquela história que deixa a vida me levar, a vida leva eu, você sabe quem foi? Foi a única pessoa. Você não ganhou dinheiro, muito pelo contrário, foi tirado o dinheiro do teu bolso. Quando você tem uma agenda programada, você faz com que a tua vida seja mais produtiva. E aí você começa a entender que a matriz de Eisenhower, ela faz a divisão entre coisas que são urgentes e você precisa fazer, coisas que são importantes que você precisa fazer, coisas que são delegadas e coisas que são desnecessárias. Mas quando você começa a entender isso, você começa a ser uma pessoa produtiva. E deixa eu falar uma coisa para você, eu estou chegando para o final. Mais ou menos nós estamos, onde está sendo gravado esse treinamento aí em 2023. Em 2020, todos nós sabemos que explodiu a pandemia. E vocês que estão me acompanhando nesse momento, vocês sabem que começou a ter uma explosão de lives, né? Todo mundo fazia live. E aí eu fui fazer live também. Determinado dia eu fui fazer uma live e tinha 5 pessoas na live. E meus amigos, vocês não sabem o quanto é frustrante para você que quer ensinar, ter poucas pessoas numa live. Mas eu disse assim, eu vou desistir? Não, vou não. Já que eu estou aqui, me propus, eu vou fazer. E 30, 40 minutos de live eu entreguei conteúdo do jeito que deveria ser entregue. E tinha uma pessoa na live, que eu vou mudar o nome dela para Ana, não é Ana o nome dela, moradora de Garanhuns, que uma outra amiga disse assim, entra lá na live de Marcos. E Ana começou a ver a minha live, e eu terminei a live, entreguei conteúdo, entreguei algo que era relevante para aquele momento. E no final da live, eu já tinha terminado, eu recebi um direct de Ana, dizendo assim, Marcos, você salvou a minha vida. Eu disse, tá bom, muito obrigado, Ana. Muito obrigado, viu? Valeu. Ela disse assim, não, você não está entendendo. Aí ela disse assim, eu posso te mandar um WhatsApp? Pode,
mandei o número para ela, como eu não a conhecia, e antes mesmo do texto, chegaram 2 fotos. Uma foto dela e uma foto de 5 caixas de remédio que ela tinha reservado para tomar todos naquele dia e tirar a sua própria vida. E depois da gente conversar mais 15, 20 minutos, eu comecei a entender que aquilo que muitas vezes a gente faz, a gente não entende naquele momento. Mas existe uma mensagem em cada um de nós. E eu quero me dirigir a você que está aqui, a você que está nos escutando. Existe uma mensagem dentro de nós. Existe uma Ana aí no mundo que está só aguardando você abrir a tua boca para que a vida dela seja impactada, para que a vida dela seja de verdade transformada, para que a vida dela seja de verdade faça valer a pena. E todas as vezes que eu penso em desistir, e agora eu quero falar com muita verdade, mais ainda, todas as vezes que eu penso em desistir, eu lembro de Ana. Todas as vezes que eu penso em parar, que eu penso em voltar a advogar, que eu penso em voltar em ter empresa, que eu penso em voltar em deixar esse lance de coach, de mentoria do lado, vem uma voz que diz assim: lembre-se de Ana. Porque existe uma Ana que está esperando que você abra a tua boca. Existe uma Ana que está esperando que você transborde conhecimento. Existe uma Ana que está esperando que você coloque a tua empresa para funcionar, porque a tua empresa vai salvar a vida dela. Existe uma Ana que está esperando que você prospere, porque a tua prosperidade vai abençoar a vida dela, porque nunca diz respeito a só a nós, mas sempre vai dizer respeito, sempre vai chegar a tocar a vida de outras pessoas. Então, se você está me ouvindo até agora, e você quiser desligar nesse momento, mas se você quiser sair daqui com o mínimo de conhecimento, ou que algo fez sentido para você, saiba que existe uma mensagem dentro de você, que existe uma visão dentro de você, que não diz respeito só ao teu respeito, mas que diz respeito também a outras pessoas, que estão esperando você abrir a tua boca, você fazer a tua empresa prosperar, você ter uma vida próspera, para que elas também sejam abençoadas. E para terminar, eu quero dizer uma coisa para você: se te negarem palco, fica tranquilo, você vai lá e faz o teu. Deus abençoe a todos, muito obrigado.